Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. Há mais de um ano, os trabalhadores do setor da cultura não podem realizar eventos com público. A pandemia do Covid-19 engessou toda uma cadeia de produção fundamental para a economia do país. Alguns editais de cultura emergenciais e outros já previstos foram criados ou adaptados para a nova realidade, para que pelo menos um pouco pudesse ser produzido. O podcast Aquacultura dessa edição convidou Flávio Dias Marins, que é produtor e diretor da Companhia de Teatro Endoscopia, para explicar sobre esses editais. Flávio teve um espetáculo contemplado pela Lei Aldir Blanc, pelo município de Santo André, e está há anos engajado na organização do setor na cidade. Flávio, em maio, diversas cidades e estados lançaram novos editais na área, como a Prefeitura de Santo André e o Governo do Estado de São Paulo. Mas se inscrever em um edital não é uma coisa tão simples. Cada um tem suas regras amparadas por leis e exigências de documentação. Explica o que é importante para se inscrever. Tem que ler o edital inteiro, não pode ser preguiçoso. Tem muita gente preguiçosa que não lê e aí come bola, assim, erra em umas coisas básicas. E tem que ler, e é complicado porque muita gente às vezes é muito dispersa. E é um trabalho chato e burocrático, mas tem que ler com atenção, tem que ler o edital inteiro. Aí não entendeu, relê. Aí tira as dúvidas no grupo de fóruns, aí pergunta para a prefeitura, pergunta as coisas antes de achar que sabe fazer em 2 dias a coisa. Tem que perder essa coisa também de fazer no último dia, sabe? E mandar. Nunca dá certo. Você tem que ser assim, o edital saiu, você começa a fazer ele no primeiro dia. Aí você faz, tal, aí no segundo dia você vai, e não envia, entendeu? No segundo dia você vai ler o que você fez no primeiro. Por um período que eu falo isso, entendeu? Você separa um tempo do seu dia para esse trabalho. Então, por exemplo, você se organiza para, durante 2 horas eu vou pensar nesse edital. O que eu tenho que fazer nele? Se eu falo para editais assim, que você tem que ter uma equipe, você tem que ter autorizações, você tem que ter direito de imagem, você tem que ter autorização de direitos autorais, você tem que ter vídeo que você tem que fazer para enviar, você tem que fazer todo um portfólio legal. Então, assim, é um trabalho que depende do edital que você está fazendo. Você vai trabalhando. Quando você está chegando perto do final, você vai ver que você já está com tudo em cima, certidões, toda a parte jurídica, toda a parte burocrática que tem, cara. Não adianta querer fugir disso, porque tem. Infelizmente, eles não mudaram isso, mesmo a gente vivenciando uma pandemia com calamidade assim, sanitária, e as pessoas querendo que você vá lá na prefeitura entregar fisicamente um papel, um documento. É coisas absurdas. Tem que ter uma organização, já que se tem uma plataforma, uma organização online para você fazer as coisas. Se você for pensar em pessoas que não têm nem acesso à internet, que a pessoa não tem nem o que comer, que, na minha opinião, alguns editais emergenciais tem que se procurar os movimentos sociais que estão dentro das comunidades, da periferia. Os movimentos culturais, muitos movimentos sociais e culturais estão ligados. E falando um pouquinho sobre o escrever, tem que também ter a coerência entre o orçamento, a ficha técnica, o cronograma. Então, tem que fazer uma planilha, né? Uma planilha de custos que você tem que ver como que você vai produzir isso que você está propondo, né? Aí tem essa planilha, Excel, então, uma planilha. Mas isso é para projetos maiores, assim, para esses editais emergenciais não há necessidade disso, não. Certo. E em relação a como escrever, né, a defender o seu projeto nessa escrita, vamos dizer assim, porque tendo toda a documentação aprovada, e aí as pessoas que estão ali, o júri, né, que está ali avaliando todas as propostas, o que chama mais a atenção? Como se destacar no meio de tantos processos? Mostrar mais ou menos o que ela vai fazer, entendeu? Quando você lê um projeto, você vê que a pessoa não fica indo para 1000 lados. Ela é bem objetiva no que ela quer fazer. Então, por exemplo, se é um espetáculo teatral, é o espetáculo, entendeu? Não é, eu vou passar no edital, depois eu vou escolher o espetáculo que eu vou fazer, entendeu? Não é assim. Você tem que ter um projeto. Qual que é esse projeto? Então, você tem que ir direto no projeto que você acredita que é importante, que você quer fazer agora. E é importante você perceber, ler o edital e ver que, assim, o que é possível fazer?
Por exemplo, no Aldir Blanc aqui de Santo André, você não podia concorrer em 3 categorias. Então, para que você vai concorrer em 3? Para se queimar junto à Secretaria de Cultura? Entendeu? Se não pode, não pode. Faz em 2 e pronto, e vê o que dá. Porque às vezes se você faz em 3, parece assim, pô, a pessoa sabe que não pode fazer em 3, tentou fazer em 3, como é isso? Tem algumas coisas também assim, que você tem que ter bastante propriedade no que você está fazendo. De você saber a importância do que você está fazendo e você conseguir demonstrar isso nas suas palavras no projeto. Com as pessoas que você está trabalhando, a região, o que você está propiciando, o que você está projetando, planejando com o projeto. É isso. E quais são os principais documentos, por exemplo, que as pessoas têm que ter em mãos? Porque alguns documentos eu acredito que tem que ter, igual se for certidão atualizada, né? Depende do que se a pessoa ela vai ser contemplada como pessoa física ou jurídica. A documentação é diferente de um e outro. O MEI, por exemplo, que é microempreendedor individual, ele é considerado jurídico. Se for física, geralmente é a identidade, o CPF, né? O comprovante de residência, o histórico da pessoa na cidade, histórico-cultural. E aí é complicado porque se pede matéria de jornal, uma coisa meio absurda também, na minha opinião, principalmente nesse situação emergencial, você pedir, eu vou pedir para um técnico de luz matéria de jornal, ou para uma pessoa que trabalha com cenografia. Se for pessoa física, ela teria que ter uma certidão negativa do CPF, né, de pessoa física, junto à Receita Federal. Dá para tirar online. Aí, se for jurídica, tem toda uma outra documentação, tá? Que aí já é com CNPJ, já tem todo um outro trâmite. Registro da razão social, do CNPJ, tudo isso. Além das certidões. As certidões têm que ser também do CNPJ. E aí também tem certidão. A Prefeitura de Santo André pede até certidão negativa de débito do Estado. Algumas cidades não pedem. Qual a importância de editais emergenciais como o Aldir Blanc? Tem que ter valorização também da cultura nacional. A pessoa estudou para fazer o trabalho também, com uma qualidade, entendeu? Pela primeira vez, eu acho que a gente chegou numa coisa assim de se ter um entendimento da importância da cultura a nível nacional, assim, de distribuir nesses editais de uma maneira forte, foi a Aldir Blanc, assim, porque os outros editais, Lei Rouanet, isso sempre fica. Por mais que eu seja a favor, não sou contra que nem o governo Bolsonaro está fazendo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a Lei Rouanet, por exemplo, ela é uma lei que o produtor escolhe em quem ele vai investir. E o que é um absurdo, muitas vezes investe até em produtos que não são brasileiros, projetos que não são brasileiros, trabalhos culturais que não são brasileiros, como o Bradesco investe no Circo de Solé. Então, assim, o dinheiro tem que ir para o Fundo de Cultura. Esse Fundo de Cultura tem o Plano Nacional de Cultura. Esse Plano Nacional que o Gilberto Gil bateu, que todo mundo foi lá, que a gente fez, tal, todo mundo batalhou. Isso tem que ser feito, assim, tem que ser valorizado, entendeu? E qual que é a diferença principal entre a Lei Rouanet e esses editais emergenciais? É total, né? A Lei Rouanet é a empresa que escolhe quem que ela vai financiar. Os editais que a gente teve aí da Aldir Blanc foi uma curadoria, o dinheiro veio para as secretarias de cultura, para a Secretaria de Cultura do Estado, para a Secretaria de Cultura Municipal, e eles que fizeram uma curadoria, e através dessa curadoria, esse dinheiro foi dividido entre os artistas e trabalhadores de cultura. É bem mais interessante assim, porque são os recursos do Estado, né, de impostos, sendo usado pelo Estado e não terceirizado. Quando a empresa escolhe, muitas vezes ela vai escolher alguma coisa que dificilmente o Bradesco vai querer produzir uma peça do Brecht, por exemplo. Quais os principais problemas desses editais? Esses editais, o problema deles é que eles seguiram, por exemplo, quando você decreta a pandemia, você tem que estar em estado de exceção. Então, as pessoas estão impossibilitadas de exercer o trabalho, somente as pessoas que trabalham com cultura. Então, assim, esses editais, eles não podem exigir uma CNDC, certidão negativa de débito, como a Lei 8666, porque é um estado de exceção, entendeu? A gente está enfrentando uma pandemia. Então, é meio incoerente você lançar um edital emergencial que você puna as pessoas que estejam com nome sujo, por exemplo. Porque as pessoas, se ela ficar devendo até para a Enel, ela fica com nome sujo. Quando se faz edital com a situação que o país enfrenta também de economia, a maioria não consegue empréstimo para depois
ganha contemplar no edital e depois pagar, entendeu? Fora as pessoas que, muitas vezes, ela está com problema financeiro, ela não tem nem mais conta em banco. Então, assim, tem que ser feito um mapeamento, e aí esse é o problema de ter poucos funcionários e recursos da Secretaria de Cultura Municipal, mas a gente tem que entender que a gente está no Brasil. O Brasil é um país, uma coisa assim, uma crise fora do comum. Então, assim, as pessoas que têm menos vão cada vez ficar com menos. E a cultura, ela tem que servir para mudar isso. Ter oportunidades de conhecimento, de trabalho, de vivência, de cidadania. Seria antagônico. Então, esses editais que são públicos, eles têm que ter uma visão diferenciada do que é uma licitação, por exemplo, para compra de mercadoria. Eles têm que ter menos burocracia, eles têm que ter pesquisa para saber como chegar em pessoas que não conseguem se cadastrar. Não adianta a gente ficar falando a mesma coisa um ano depois a mesma coisa. Teve uma dificuldade enorme de, por exemplo, fazer editais emergenciais, por exemplo, no primeiro ano de pandemia. Foi assim, um edital mal feito, de maneira que é contemplar poucas pessoas, de maneira meio sem ter muita abertura para um diálogo maior. Isso em 2020. Agora, em 2021, eles aumentaram o valor, dobraram esse valor, porque perceberam, e porque também, se você for ver, não está tendo nenhum evento, um gasto cultural da Secretaria de Cultura. O que não dá é a gente aceitar que os recursos da Lei Aldir Blanc, a Prefeitura encare como se fosse do governo municipal. Isso não é. Então, assim, como foi feita essa lei Aldir Blanc, na minha opinião também teria que ter já essa coisa da certidão negativa vinda, não teve. Os outros editais que vêm, se for municipal, ele tem que ter um olho mais atento, então, à região. Tem toda essa questão econômica, né, que acaba Claro, sendo a principal barreira, então, você acredita, para as pessoas, né, da área, né, os fazedores de cultura conseguirem se inscrever, porque realmente, ainda mais depois de mais de um ano de pandemia, quem já estava ruim antes, nesse um ano e pouco, piorou. Não, você imagina, por exemplo, assim, uma pessoa que ela é um técnico de luz, e trabalha assim com shows, trabalha com teatro, que é operador de luz. Esse cara está sem trabalho. Uma mulher, por exemplo, que faz cenografia, que faz figurino. Agora, com a Lei Aldir Blanc, deu uma volta. Mas muitos ficaram sem trabalho. Então, assim, a falta de entendimento, o quanto a cultura também gera na economia, é absurda. Assim. Ela é super importante para a ativação da economia. Basta ver, assim, todos falam isso. Você pega aí qualquer matéria que está falando, até o próprio governo do estado de São Paulo, no lançamento do PROAC, falou isso, sim, quando estava expondo os editais. Além disso, ela tem toda uma estruturação de, por exemplo, de gerar renda e também de gerar conhecimento, de gerar convivência, de gerar cidadania. Ela é fundamental. Basta ver que as pessoas que ficaram isoladas, o quanto se apegaram à música popular brasileira, a algumas apresentações que teve via YouTube. A gente fez uma amostra aí, Plínio Marcos. A gente teve, num dia, mais de 300 visualizações, assim, na hora, assim, do espetáculo. Para você ter ideia como as pessoas são, elas gostam, elas se identificam, elas querem estar. Agora, você imagina, tem um monte de gente que não tem internet. É complicado, porque, por exemplo, então esses editais emergenciais, eles têm que favorecer essas pessoas. Você imagina, uma pessoa que é impossibilitada de trabalhar do dia para a noite e, de repente, é amparado aí por um período por R$600. Gente, um aluguel de uma casa, assim, de 2 cômodos, é em torno de 800. Tá, os valores que ficam no final para cada pessoa contemplada, ele é muito pequeno diante da produção que é exigida para fazer, né? Ainda mais porque tem a cláusula que tem que fazer online, né? Então isso exige que tenha internet, que tenha meios para fazer esse vídeo e publicá-lo ou fazer uma live, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa questão. Os valores, esse ano em Santo André, né, que foi lançado esse novo edital agora em maio, o valor dobrou em relação ao edital anterior. Mas isso é o suficiente? Como que, para a gente ter uma ideia, qual que é a média de valores que cada contemplado recebe? Ou varia de acordo com a categoria? Não, eu acho que agora vai ser 1.250 nesse edital. No ano passado foi R$1.000. Foram 192 pessoas
a R$1.000. Esse edital, eles têm 400 mil que eles vão fazer, e o valor que cada um vai receber é 1.250. Acho que vai dar em torno de umas 300 pessoas, né, para fazer esse cálculo ainda. É pouco, né? É bem pouco. Com esse valor de R$400 mil para uma cidade, e eles vão lançar um outro edital agora que vai ser do Fundo de Cultura. Esse edital do fundo, que deveria ser para produções culturais que geram emprego, gera renda e aí gera essa coisa, ele devia ser, pelo menos, na minha opinião, assim, acima de R$500 mil. E ele está em torno de 192 mil, que é o valor que tem no Fundo de Cultura. Eu acho que se você tivesse um investimento de pelo menos R$1 milhão em cultura, os 2 editais, entendeu? Faz um emergencial de 400 mil, atinge essas pessoas, e faz um de 600 mil do Fundo de Cultura para projetos culturais. Projetos culturais seria cinema, audiovisual, shows, festivais, culinária, teatro, circo, produções, e para essas pessoas, para gerar economia também, entendeu? Porque, por exemplo, eu peguei um edital, eu fui contemplado por trajetória e história no teatro pela Lei Aldir Blanc, no edital 47, linha C. Então, eu fui contemplado em R$100 mil, um trabalho de um espetáculo novo, uma produção nova, um texto novo, assim, que a gente está criando um processo colaborativo com um dramaturgo. Então tem uma equipe, só nessa equipe a gente tem em torno de 15 pessoas, fora os trabalhos que vêm de fora, entendeu? Trabalho que vem de fora de quê? De pessoas que, por exemplo, costureira, que pode estar fazendo, motorista, que faz o percurso, leva o cenário, essas coisas. Esses trabalhos que também estão junto com essa produção. Então, ou seja, você gera renda na cidade, você gera renda para as pessoas fazerem trabalhos, você gera condições das coisas fluírem, mas você tem condições de gerar. Então, assim, é um edital de uma produção de 100 mil. É muito para Santo André, concordo, não precisa fazer de 100 mil aqui. Mas, pelo menos, precisa se pensar num edital, por exemplo, se você for fazer uma produção, seja mais de 20 mil. 20 mil mesmo, para uma equipe de 10, 15, é pouco demais, gente. É pouco demais, porque você não trabalha num projeto, num espetáculo, um mês. Você trabalha de 5 a 6 meses para criar. Depois, para executar, você tem mais um período de execução. Então, é um trabalho que, se você for ver, é de um ano, tem praticamente exigências de contrapartida meio confusa, assim, por exemplo, no Fundo de Cultura do ano passado que teve, não podia ser online a contrapartida. Aí veio a pandemia e aí as pessoas não podiam fazer a contrapartida e aí não era valorizado. Eu falei assim, gente, foi louco, cara, tá em pandemia, deixa a pessoa fazer online a contrapartida dela e pronto. E libera essa verba para a pessoa. Então, essas burocracias, assim, que emperram muito, porque as pessoas não têm nem, às vezes, a pessoa que está atrás da mesa ali, ela não tem nem noção do que é uma produção. Ela tem noção do que é a lei, de como que ela vê as coisas, tal, mas de pôr caneta no papel, de fazer uma produção e pensar nela, projetar ela, depois executar e depois finalizar, as pessoas não têm, assim, essa compreensão. Por isso, por exemplo, no edital emergencial do ano passado, que a prefeitura lançou de 192 mil, tinha ainda que tinha que ser uma contrapartida de 10 minutos. Gente, o edital é para contemplar uma pessoa. Quem que faz um vídeo de 10 minutos, assim, direto? Para que tudo isso? Para que você determinar? Acho legal se a pessoa quer fazer 10 minutos. Quando você determina, assim, não, tem que ser de 10 minutos, parece que o tempo é que define a qualidade do trabalho. Às vezes você pode dizer muita coisa em 4, 5 minutos. Tem umas coisas assim que são feitas sem pensar na execução, como será realizado. E você ouviu no podcast Aquacultura dessa edição Flávio Dias Marins, que é produtor e diretor da Companhia de Teatro Endoscopia, sobre os editais de cultura. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.